bem com vocês? Vibra, às vezes quando eu tô ouvindo, vibra o meu tímpano. Aqui eu tô vibrando agora, eu tô sensível, gente. Oi, gente! Oi, pessoal, Tudo vibrando. bem com vocês? Gente, mas tem que começar. Se a gente começa assim. Oi, gente! Não tô falando isso. Ai, gente! Pelo amor de Deus, até o vizinho. Ai, gente, eu tenho família. Não, aqui, assim, eu não tenho família italiana, mas deve ter alguma coisa no meu sangue. Eu não acho que os meu tio italianos fala falam alto, gritando eu falo assim. alto. Acho que é as coisas de brasileiro que inventou Mas isso. não, sabe o que é isso? No meu caso, eu venho do teatro, então eu projeto a voz para falar. Nossa, Projeto. E aí quando eu tô então minha voz eu tô fica aqui lá ouvindo o atrás vídeo do teatro. pra subir pra vocês, fica assim meu tímpano. Quando ela fala. Fala aí, comenta aqui embaixo. Eu acho que eu tenho alguma alto. síndrome aí que a gente vai descobrir, que eu tô fazendo teste. Pessoas altamente sensíveis, você pode ser Eu acho, porque assim, qualquer coisinha de som, né? Você pode ser paz. Tenho certeza. Eu fico quieta às vezes, eu não falo mais pra Paula, mas às vezes meu tímpano tá assim, eu sinto, ó. Comenta aqui embaixo se vocês acham que eu falo muito alto. Se vocês falarem que eu falo muito alto, eu vou começar a falar mais baixo. De todas as minhas amigas, você não é a que fala mais alto. Tem gente que ganha. Obrigada. Gente, a gente ficou 5 minutos falando disso, mas vamos lá. Gente, esse é mais um... Conta pra gente. Não, tudo errado isso. Esse é mais um... Conta pra gente. E se você tá gostando do nosso conteúdo, dessa babaquice que a gente falou aqui, segue a gente tá todo dia falando alguma coisa no nosso Instagram. Vou deixar o Instagram aqui embaixo pra vocês poderem acompanhar nosso dia a dia. A gente conta o que tá acontecendo lá, tá bom? Sim. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Viagem, aquilo que a gente mais ama. Eu tenho uma teoria, eu acho que a maioria das pessoas que vêm pra cá, pra Irlanda, pra aprender inglês, vem na verdade porque gosta de viajar. Ai, gente, é muito bom viajar. Porque eu acho que o inglês, eu pelo menos pensava, né? O inglês era pra mim, significa pra mim liberdade. Liberdade. Mais do que liberdade financeira, porque às vezes você tem grana, você fica dependendo do quê? De alguém para traduzir as coisas para você. Você não pode ir lá conversar, você não pode dialogar. Agora, verdade. A língua, você tem liberdade para falar o que você quiser, com quem você quiser. Em qualquer lugar do mundo, praticamente. Em qualquer lugar do mundo, mano. Teve um lugar que eu fui, quer dizer, um lugar de alguns lugares, que foi a Ásia, que foi babado em inglês. Foi babado. Foi babado em inglês. Mas assim, fora isso, todos os lugares do mundo que eu já fui, em inglês. É isso. E mesmo na Ásia, tá bom, você precisa de algum aperto, quer falar com a seguradora? Não vai ser seguradora em português, entendeu? Não. Vai ser seguradora em inglês. Em inglês, entendeu? Então você vai ter que falar inglês. Enfim, é isso. Então, pra mim, é liberdade e eu acho que as pessoas gostam daqui. Eu vou fazer 3 perguntas pra Paula, tá bom? Com relação à viagem. E aí, eu quero que vocês depois comentem aqui, aperte o sininho já para você seguir a gente e ouvir mais informações sobre o quê? Sobre Mind. Dá o joinha, manda esse vídeo pra galera que vai falar sobre viagem. Todo mundo que gosta de viagem, que se identificar. E a pergunta que eu vou fazer para ela, a primeira pergunta, qual dos lugares, que ela já foi em muitos países, qual dos lugares nesse período que ela está aqui na Irlanda, que foi assim um lugar que ela tinha sonho e ela achou que quando ela morava no Brasil, ela nunca teria oportunidade de conhecer. Sabe aquele lugar? Pensa num lugar que você nunca foi na vida e você seria um sonho para você conhecer esse lugar, visitar esse lugar. Paula, conta pra gente, qual foi esse lugar? Cara, olha só, eu tinha pensado num lugar, mas eu vou mudar. Eu vou mudar. Porque, eu vou mudar. E eu vou dizer por que eu vou mudar. Porque não foi o primeiro lugar que eu viajei quando eu cheguei aqui, foi o segundo. Mas foi o lugar que eu mais me emocionei, que foi Paris. Paris é um lugar marcante pra muita gente. Por que acontece? Eu via nos filmes, desde pequena. Eu via nas revistas a Torre Eiffel. Interessante. Eu via nos filmes que meu pai colocava pra gente assistir, sabe? Assim, eu via Paris, a Torre Eiffel, pra mim era uma coisa que era, assim, muito de outro mundo. E eu pensava assim, quando eu era criança, nossa, meu sonho seria, mas eu nunca vou conseguir, porque é muito caro. Mas foi emocionante e tal. Você chegar lá? Enfim, eu pensava assim, é muito caro, eu não vou conseguir e tal, tipo, é muito longe, tipo, é outra língua, tudo isso que a gente falou no começo. E daí, quando eu fui, o meu negócio em Paris era ver, claro que era conhecer Paris, mas era a Torre Eiffel, que é o símbolo dos filmes, né, de romance e tal. E, cara, e tem um lugar específico em Paris que chama-se Trocadeiro.
é uma estação de metrô que você desce, Trocadeiro, e você sai da estação de metrô, sobe as escadas. Quando você sobe as escadas, você está de frente com a torre. Só que a torre está lá longe. O lá longe é aquela torre imensa na tua frente. E eu sentei, aí você sobe umas escadas, aí tem tipo um platô, aí tem umas escadas, todo mundo tira foto, aquelas fotos que a gente tira, a grande maioria, colocando tem um barzinho no fundo, colocando a ponta do dedo, assim, eu tenho essa foto, colocando ai, desculpa, eu bati no microfone, colocando a pontinha do dedo, no Trocadeiro, porque dá pra fazer. E eu lembro de sair do metrô, ver, subir as escadas, assim, tava eu e uma amiga. Aí eu peguei, a gente foi no platô, quando tem os degrauzinhos assim, eu sentei ali e eu comecei a chorar copiosamente. Eu comecei a chorar que nem criança. Aí minha amiga, o que foi? Tá acontecendo alguma coisa? Eu não conseguia falar. Ai, frio, né? É que é não calor da Irlanda. E eu não conseguia falar. E eu só chorava, eu chorava de soluçar, porque eu olhava aquilo pra mim, parecia um sonho tão distante, e de repente eu olhei, eu tava ali, era tangível. Eu sabia que depois do Trocadeiro eu ia descer e eu ia lá na torre, eu ia encostar, eu ia estar embaixo dela. E eu chorei copiosamente. Aí eu consegui falar com a minha amiga, eu falei assim, amiga, me deixa aqui uns minutinhos, eu tô emocionada, eu só preciso dar vazão a isso. Porque eu lembro de falar pro meu pai o quanto eu queria conhecer Paris. E depois de tantos anos eu tava ali realizando aquele sonho, eu fico até emocionada. Eu tava ali realizando aquele sonho, então assim, foi realmente muito lindo, assim, coisa que eu não esperava. E daí, enfim, depois disso foram muitos outros países e tal, mas assim, pra mim foi muito marcante. Paris é um negócio. Eu tô até com um nozinho na garganta. Eu ia falar Grécia, que Grécia também é outro lugar, por conta do meu pai. Meu pai estudou filosofia, então tem todos os filósofos e tal, então ele sempre falava muito da Grécia. E eu ia falar Grécia, mas eu falei, eu mudei na última hora, porque veio pra mim essa emoção do quanto foi lindo. Quantas vezes você já foi pra Paris, pra França, depois disso? Várias vezes. Para Paris umas 3 vezes. Paris umas 3 vezes, mas para França outras vezes em outros lugares da França. Legal. Agora, dessa viagem que você foi, teve algo que te decepcionou? Você estava naquela expectativa e aí... Teve, mas é uma coisa que, assim, é o que acontece no mundo todo hoje, né? A gente foi visitar a Sacré-Cœur, a gente foi visitar a Notre Dame, a gente foi para outros pontos turísticos. Quando tinha Notre Dame, né? Mas tem ainda, né? Ela não pegou fogo toda, né? Sim. É que pegou fogo a Catedral de Notre Dame. Então, quando a gente foi visitar outros lugares, na minha cabeça, eu imaginava o quão seguro era, tipo, estar na Europa. Tipo, vindo com a mentalidade do Brasil, de violência, de roubo, disso. Eu pensava que aqui ia ser. Então, teve um pouco, sim, a decepção de chegar na Sacré-Cœur, que é uma escadaria, e tem aquela Sacré-Cœur, é aquela das cúpulas, das 3 cúpulas, é a coisa mais linda, uma igreja branca, que é onde foi feito a Amélie Poulain, que tem o carrossel ali bem embaixo. Então eu queria ir lá no barzinho da Amélie Poulain, que é ali também. Nunca consegui assistir esse filme, sensacional, já vi inúmeras vezes com vários amigos diferentes e eu amo, sou apaixonada. E daí a falta de segurança que eu senti ali, dos ambulantes que ficam vendendo coisas, e daí um cara se aproximou de mim querendo me mostrar uns braceletes, umas coisas, e eu comecei a falar que eu não queria, e ele foi um pouco violento, ele foi um pouco incisivo, assim, do tipo, ele colocou na minha mão, eu olhei, e daí quando eu falei não, ele foi violento porque eu peguei na mão, então era assim, se você pegou, vai ter que comprar. Então aquilo me deixou um pouco decepcionada, que eu tava vindo de um negócio tipo... Era tudo um sonho, de repente, pá, você volta para a realidade. Mas é uma coisa, enfim, que não tá certo. Não tô falando, ok, tá tudo bem, que acontece no mundo inteiro, não. Mas infelizmente... devido lá à expectativa. Que era tudo um sonho, o que superou a sua expectativa da viagem? Superou. Gente, a Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel. Aquilo para mim foi tipo, foi maravilhoso. E também uma outra coisa, que tem um bairro ali que chama Montmartre, que é lindinho, tem vários... O Pompidou, o Museu do Pompidou é maravilhoso, é uma coisa de louco, com muitas obras incríveis, tanto fora quanto dentro, mas essa áreazinha, esse bairrozinho do Montmartre, que é muito legal, que tem vários restaurantezinhos, barzinhos, eu fiquei assim, toda tipo Amélie Poulain mesmo, andando por ali, então superou muito as expectativas, mas a Torre Eiffel, eu não tenho o que falar. É isso, gente, essas são as perguntas que eu tinha. Se você Adorei. você tem uma história legal, se você tem um sonho de visitar
Paris, ou qualquer outro lugar do mundo, né? Porque é isso. É Não lindo. desista do seu Não sonho, desista. você pode conhecer o lugar que você quer A gente, conhecer. a Lara tá aqui falando isso e eu tô aqui, tipo, querendo falar pra vocês, cara, não desiste mesmo, porque eu achava que não ia ser possível, sabe? Tipo, eu tava lá e, tipo, agora parece que eu tô vendo a Torre Eiffel na minha frente, tão emocionada que eu tô muito legal, gente, de lembrar. é muito legal. Bom, enfim, um grande beijo pra vocês, obrigada por vocês estarem junto com a gente aqui. E esse foi mais um Conta pra gente. Tchau. Beijos!